Ouvir a Justiça de hoje está discutindo a execução penal no país. Nossos convidados, o juiz Paulo Antônio de Carvalho, da primeira vara criminal do Tribunal do Júri e de Execuções Penais de Itaúna, no centro-oeste de Minas Gerais, e o advogado criminalista Renato Machado. Neste bloco, nós vamos falar sobre a adequação constitucional da LEP. Os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal estabelecem preceitos fundamentais em favor do condenado. Por exemplo, proibição das penas cruéis, cumprimento da pena em estabelecimentos distintos e adequados e o respeito à integridade física do preso. Esses direitos e outros estabelecidos em convenções e pactos que o Brasil assinou estão na Lei de Execução Penal, mas na prática não são aplicados pelo Estado brasileiro. Por quê, doutor Renato? Bom, na verdade a gente tem que observar o seguinte, a Constituição diz no artigo 5º, inciso 47, ela apresenta o rol das penas que são proibidas, as penas proscritas no Brasil. Quais são elas? Nós proibimos a pena de morte, salvo em casos de guerra declarada, nos termos do artigo 84 da Constituição, a pena de banimento, a pena de trabalhos forçados, e principalmente as penas cruéis e principalmente a pena perpétua e as penas cruéis. A gente fica, o que se pode interpretar a respeito de penas cruéis? A superlotação carcerária dá uma demonstração clara de que nós estamos desrespeitando a Constituição, ou seja, o acolhimento informal de penas cruéis. Porque nós temos presos acondicionados em ambientes absolutamente inadequados, celas com 5, 6 metros quadrados, com uma quantidade de 30, 40 presos, e às vezes isso já integrou o cenário do sistema mineiro. Felizmente, hoje isso não acontece mais, já melhorou significativamente. Então, a gente conseguia, em cadeias públicas, nós tínhamos 3 andares de presos. Os presos mais antigos, eles dormiam deitados. Os presos, aqueles que chegavam mais intermediários, dormiam dependurados. E outros ficavam em pé, um ao lado do outro. Eles chamam até de homem-morcego, né? Exatamente, são os presos morcego. Isso era uma realidade, a gente percebia isso, né? Isso não seria uma pena cruel? Na minha opinião, sim. Isso é um desrespeito à Constituição. Isso é uma pena de caráter cruel. O preso, ele perde o seu direito à liberdade, mas ele não perde a sua dignidade como ser humano. Isso tem que ser resguardado. Então, efetivamente, historicamente, nós vimos esses problemas acontecerem no Brasil e em Minas. O que nós já tivemos a oportunidade de falar que verdadeiramente nós tivemos uma grande melhora no estado de Minas, o que não é a realidade no Brasil. Nossa reportagem foi às ruas de Belo Horizonte para saber o que o povo acha do papel do Estado na execução penal. A pergunta foi: o Estado tem a noção certa de como cuidar dos presos no país? Veja a reportagem. Eu tive a oportunidade de visitar algumas cadeias públicas e realmente eles vivem uma condição subhumana, a maioria dos presos. Na verdade, a gente tem que repensar o nosso sistema penitenciário. Os presos vivem em condições desumanas, né? É inaceitável para um ser humano, né? Eu vejo que hoje o Estado está fazendo o seguinte, está jogando os presos lá, em vez deles saírem transformados, eles saem pior. É um caos lá, eles não tratam a gente bem, mas tem coisas boas lá também. A gente aprende bastante coisa lá dentro, a conviver com outros tipos de pessoas. E no mais, sim, se a pessoa souber levar, é tranquilo. Na minha opinião, o Estado pode fazer muito pelos presos, muito pela reeducação, reabilitação, acompanhamento após o cumprimento da pena. Infelizmente, o dinheiro público ele pulveriza. Quando ele chega nessas pessoas, ou para atender essas pessoas, ele já chega totalmente sem poder de força. Parece que ele vai descendo, fazendo uma escala de divisão, e quando ele chega para ser distribuído, infelizmente, a população carcerária paga um pato muito caro. Doutor Paulo, a opinião do senhor sobre o Povo Fala. Comentário do senhor. Olha, eu acho que o povo tem sempre razão, né? E a impressão que foi passada ali é realmente correta. Nós ainda temos superpopulação carcerária, mas eu acredito que essa também vai ser vencida. Você não constrói uma penitenciária em 6 meses ou num ano. Uma penitenciária é uma obra cara, uma obra grande, que leva aí anos para ficar pronta, né? Então, não se pode exigir do Estado, com o acúmulo de erros que foram feitos ao longo do tempo, a mudança de uma hora para outra. Mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. E um ponto do qual nós não falamos é porque antes os presos ficavam entregues à Polícia Civil, à Polícia Militar, que tinham que cuidar deles, sem especialização nenhuma, sem formação nenhuma para isso. E sem nenhum demérito a essas instituições.
mas hoje elas foram retiradas ou estão sendo retiradas, né, das cadeias e penitenciárias para exercer o seu papel constitucional, e o Estado está colocando gente preparada, gente com cursos, né, para cuidar dos presos e investindo também naquela que é a função principal da pena, que é a reeducação. Doutor Renato, esse é o caminho que deve ser seguido, a construção de prisões? É um dos caminhos. É um dos caminhos, porque a abertura de vagas já demonstrou ao longo dos últimos anos, especialmente no estado de Minas Gerais, que minimizou o problema da superlotação carcerária. Como bem pontuado pelo doutor Paulo, os presos que eram custodiados pela Polícia Civil no estado eram a grande maioria no início da década, 2001, 2002, 2003. Os presos, a maioria deles eram custodiados pela Polícia Civil. Nós tínhamos um déficit de vagas muito grande no estado. Mas o que acontece? A abertura de vagas proporcionou a desativação de várias cadeias públicas. Nós desativamos o departamento de tóxicos, nós desativamos a delegacia de famigerada, delegacia de furtos e roubos, que tinha lá as cirandas, as rebeliões, todas elas foram desativadas, e os presos puderam ter a oportunidade de cumprir suas reprimendas em presídios. Então é um dos caminhos, mas ainda há outros pontos claros que precisam ser melhorados. Doutor Paulo, e a questão da assistência ao egresso? Está indo bem essa questão? Olha, o Estado tem investido, né, também nessa área, e agora chegou a nível nacional, através do Conselho Nacional de Justiça, com o projeto Renascer, ou seja, de estabelecer parcerias entre o poder público e a sociedade civil para quebrar o preconceito em relação àquele que cumpriu uma pena e providenciar para ele um trabalho, um retorno, né, tranquilo à família, pensando-se que com isso, e eu concordo, né, vai se evitar que ele volte a cometer o crime. Eu poderia dizer nesse ponto que em Itaúna, em 30 outras comarcas do estado, nós temos aí a implantação da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que é uma entidade civil que, apoiada pelo Tribunal de Justiça, pelo Poder Executivo, está sendo implantada em comarcas. Então, 30 comarcas já contam com a PAC. E na PAC a gente diz o seguinte: se o processo da PAC no regime fechado, semiaberto e aberto funcionar bem, a gente não tem regresso, porque no final do cumprimento da pena, o preso já estará inserido tanto na família como na sociedade, com emprego e condições de retornar à sociedade sem cometer outro crime. Nós vamos para mais um intervalo e em seguida o bloco final do programa.